Hello, Cat! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje iremos falar sobre Paul McCartney. Mas não é tudo, é mais depois que ele saiu dos Beatles, determinadas coisas que muitas pessoas ainda não sabem, mas o Paul McCartney, depois que ele saiu dos Beatles, ele estava perdido. Ele quase se perdeu nas drogas. Depois do término dos Beatles, que desde do Sgt. Peppers até o último álbum, que era o Let It Be, oficialmente, mas perante a imprensa ali, foi o Abbey Road. Só que eles tinham a mania de lançar 2 discos por ano. Desde 63, que foi quando eles entraram mesmo. E aí, a Linda, a esposa dele na época, que era uma fotógrafa e tal, morreu de câncer lá pelo começo dos 2000, foi ela que salvou mesmo ele da depressão. Porque na cabeça dele, ele tava tão perdido, que ele não sabia o que fazer, tanto que ele não sabia nem o que ia acontecer com ele depois dos Beatles. Tem relatos até que ele tem relatos que dizem que ele passou fome em um determinado momento, tão desesperado que ele tava, porque ele precisava criar, ele precisava de uma coisa nova. Só que ele já tinha lançado o álbum solo. Só que ele queria uma banda. Então ele acabou criando o Wings, junto com a esposa dele, mais outras pessoas, né? Outros músicos. Ele queria uma banda fixa. Claro que com ele liderando, que nem ele fez no final dos Beatles ali. O primeiro disco foi bem rústico, tem umas melodias e harmonias bem interessantes digamos, para quem considera, né, o cara simples, bem simples mesmo, mas são bem interessantes, eu recomendo. Também temos, ele teve a ideia assim, para ter para tirar ele da depressão, para fazer ele continuar criando músicas, que é o dom dele, ela acabou ajudando ele a... Olha, já você quer uma banda, então crie uma outra banda. Aí criou os Wings, aí eles lançaram o iLife, em 2 semanas foi gravada, mixada, remasterizada e lançada. Depois teve Red Rose, Speakaway Sound, com os efeitos de Band on the Run. Tem The Jet, Let Me Roll It, que parece uma coletânea de Venus and Mars, que é outro disco deles. Também tem Wings Over American, o disco triplo, que ele fez, eu acho que um dos primeiros discos triplos que um artista já fez. Wings on the Speak on Sounds são canções de amor bobas. Ele decidiu gravar um disco dentro de um iate. Aí sabe a música My Love, que ele fez especialmente para Linda? Então essa música é uma música bem simples, é uma música de amor, é uma música bobinha, só que de amor. Ele criou essa música especialmente para ser desse jeito. Não precisa ser uma música elaborada, que tem uma orquestra, que tem tudo mais. Ele dá pra ser uma música bem simples, boba, que fala sobre amor. E isso combinou muito com ele. Tanto que todo mundo que conhece o Paul, que conhece o Paul McCartney, tanto dos Beatles e dos Wings e da carreira solo dele, sabe que a forma como ele cria as músicas, a galera, o pessoal que conhece ele e também a galera que o aprecia,
sabe? Que ele tem uma forma de compor de um jeito que é só ele que entende. Só que é de uma forma bem simples. Tanto que depois que os Beatles acabaram, ele e o George Harrison se alfinetavam durante esses anos na imprensa. Depois, tanto que no relato, depois que o John Lennon foi assassinado, a reação do povo foi séria. Ele não chorou, ele não demonstrou nenhuma emoção, foi séria mesmo. E essa seria a minha reação. Seria não, é a minha reação para esse tipo de relato. Porque o Paul, ele perdeu a mãe muito novo. Que nem eu. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 13. E a reação foi fria, sabe? Não teve uma coisa ali que chame a atenção. Tipo, demorou pra cair a ficha. Mas aceitar foi. O aceitar foi o mais rápido, né? Do processo ali. E aí o do John foi a mesma coisa. O Ringo, que é o mais emotivo, mais emocional, ali o amigão chorou, demonstrou carinho pelo John e tudo mais. O George se segurou a emoção. Mas aí quando o George Harrison morreu em 2001, aconteceu a mesma coisa. Ele ficou frio e tal, ele disse que era uma boa pessoa, que sentia falta, mas se alfinetava o tempo todo ali na imprensa. E aí agora só tá ele e o Ringo vivos dos Beatles ali, dos ex-Beatles, e por si só como carreira solo dos dois. E aí o George e o Paul, digamos, eles até poderiam ter se desculpado antes de morrer, mas não tem relatos ali. E o John Lennon e o Paul já estavam de bem desde 1974. Claro que, ao parecer, pela imprensa, pareceu que eles estavam o tempo todo brigando ou que eles estavam o tempo todo se alfinetando na imprensa ou em qualquer lugar que seja. Se um estivesse, o outro estivesse num local, o outro já nem entrava, entendeu? Mas era aquela coisa, né, do dizer, mas não sei. E aí o Paul, conforme o tempo foi passando, o Paul McCartney sempre foi aquele cara, assim, aquele compositor que me chamava bastante atenção. Tanto das músicas simples, até das músicas que ele começou a colocar mais efeito, colocou mais um efeito assim, e percebe que o efeito que ele coloca é sempre do instrumento. Ele sempre coloca um instrumento a mais. Nunca é no eletrônico, no computador, vamos supor, a mixagem de DJ, vamos supor, sabe? Não é uma coisa eletrônica, é o som do próprio instrumento. Ele coloca efeitos a mais orgânicos, digamos assim. Então, ele tem essa prática de tanto imaginar a música ao redor e a sensação, a mensagem. Ele também escreve muito bem, além de cantar muito bem e ser um multi-instrumentista muito foda e um dos mais inspiradores do mundo da indústria. Ele realmente teve e tem essa força de criar mais e mais. E essa coisa assim de ele se aposentar, eu sei que ele não vai se aposentar, não tem como ele se aposentar. O palco é a casa dele, é a segunda casa dele, entendeu? Tanto que todo mundo que, se tiver uma oportunidade de ver o Paul McCartney no Maracanã, em Ipanema, ou no Wembley, ou no Square Garden, qualquer lugar, a galera vai, porque só o fato de você ver ele ali, de você escutar ele cantando, de você ver que ele tá conectado tanto com a banda, tanto com o público, não tem como ele sair dali, sabe? Eu não vejo o Paul McCartney anunciando a aposentadoria, porque ele sempre vai voltar. Anunciar a aposentadoria, digamos, quero férias.
Então tire suas férias, com todo direito. Porque ele sempre vai voltar, ele não vai parar de criar e de gravar e de fazer o que ele mais gosta e de fazer o que ele nasceu pra ser, que é um astro do rock, que é um músico, um multi-instrumentista inspirador e super carismático e gentil e educado e ao mesmo tempo tão íntegro na música, porque ele já fez participações com outros artistas, mesmo colocando a voz ou não, ou só tocando um instrumento, ele sempre faz essas participações com alguns artistas. Só que ele não perde o brilho. E ele nunca vai perder o brilho. O legado deles é esse, do Paul McCartney. Então, o Paul, pra mim, é importante porque eu gosto muito do Paul McCartney. Desde que eu conheço ele dos Beatles, sabe? Olha, a minha música favorita dele é a Queen's Eyes. Eu tenho músicas favoritas da carreira solo dele. Cada álbum, eu sempre tenho uma ou duas ou três músicas favoritas. O cara canta bem pra caramba, é um dos melhores baixistas. Ele é um guitarrista muito bom. Além de ser um vocalista tragável, ele tem uma técnica legal ali, que é de um rockstar, mas não é aquele rockstar exagerado. É o à la Paul McCartney, é bem o jeitinho dele. E eles têm essa ginga, sabe? É uma coisa dele, é só dele. Então você consegue ficar hipnotizado ou hipnotizada com o que ele tá fazendo, e às vezes até se ele não estiver fazendo. Porque o cara, ele consegue fazer o mais simples virar arte. E ele é muito profissional nisso. E muito experiente. Ele já conheceu vários artistas de vários estilos musicais. E ele consegue se aprofundar mais ainda. Então, por isso que eu tenho a minha admiração pelo Paul McCartney. Eu sempre votei. Porque ele é um artista muito respeitado. E é consagrado e merece o título de Sir. E que é o que ele é. De incrível, de inspirador e massacrando a atualidade de artistas medíocres do TikTok. Entendeu? Esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. E na próxima nós vamos entrar, digamos, já que estamos no ano de 2026, vamos entrar também com quadros novos. E sem mais delongas, eu vejo vocês na próxima!